temáticas propostas pelo Labora, com o próximo painel que trata da Revolução Tecnológica 50+, case Avanade de inclusão de seniors, como novas forças de trabalho tech, e também o case da Oracle. Então, convidamos ao palco o Márcio Oliveira, diretor de vendas da Avanade, Kátia Irosi Del Guerra, gerente de vendas de aplicativos na Oracle, e Luiz Medeiros, CTO da Labora. Então, passamos a palavra ao Luiz Medeiros, que vai moderar esse painel. Legal, pessoal. Boa noite, boa tarde. Prazer aí. Eu sou, como ele falou, sou CTO da Labora, tenho um time de tecnologia majoritariamente sênior, que a gente construiu com esse trabalho que a gente faz de transição de carreira. A gente constrói os sistemas internos da Labora, que servem, né, para a gente trazer as pessoas da comunidade, fazer a transição de carreira e oferecer para as empresas, né? E também trabalho nesses processos onde a gente faz esse processo de transição junto com empresas de tecnologia, especificamente, porque a gente traz um pouco desse conhecimento de tech, especificamente, né? Vou pedir para o Márcio e para a Kátia se apresentarem. Olá, boa tarde. Meu nome é Márcio Oliveira. Eu trabalho na Avanade, que é uma joint venture da Accenture com a Microsoft. Então, trabalhamos com tecnologia pujante, moderna, inovação. E, talvez por isso, aquela sensação de que a gente precisa fazer algo diferente para que a inovação ela venha naturalmente no nosso ecossistema, né? Não é apenas uma necessidade de ter os jovens de 20 anos com a mente fresh, mas aquela necessidade de ter o máximo de diversidade possível para que a gente tenha diversos pontos de vista, os mais diversos que conseguirmos, para que juntos a gente possa criar, então, o melhor ambiente de trabalho, ter as melhores ideias e atender os nossos clientes da melhor maneira possível, né? Então, eu digo que eu sou o feliz líder do grupo de inclusão geracional da Avanade, e naquelas horas que eu tenho que me dedicar, aí eu sou diretor de vendas e cuido dos meus clientes, cuido daquelas vendas, cuido da minha meta, que não é nada fácil, mas com meu coração quentinho e feliz, porque eu estou cuidando daquilo que eu, de fato, sei que é a base para que todo o resto aconteça de maneira sustentável e correta. É isso, então. Falando um pouquinho sobre o grupo geracional da Avanade, o All Generations, ele é um dos pilares de inclusão e diversidade da Avanade. Então, assim como foi dito na hora, assim como tem diversas outras empresas, nós temos diversos grupos que passam pelo LGBTQIA+, inclusão de PCDs e, dentre vários outros grupos, o grupo All Generations ele cuida da inclusão geracional. Então, a gente não fala apenas de 50+, mas a gente fala do engajamento de todas as gerações, para que a gente tenha, então, um trabalho feito em conjunto com todas as gerações e trazer o máximo de sinergia que a gente possa dessa inclusão na empresa. 3 são os pilares que a gente persegue no nosso grupo. Representatividade. Então, nós temos 20 pessoas ativas no nosso grupo que participam de reuniões periódicas, onde a gente pensa juntos em ações que podemos fazer para engajamento, ações pro bono, ações de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de melhoria de atuação profissional. Dezenas de pessoas que se engajam nas ações que a gente faz como sendo aliados desse grupo para fazer acontecer. Dentro da empresa, hoje a gente tem mais de 100 pessoas, 50+, e eu digo mais de 100 pessoas porque a gente está constantemente tentando aumentar essa representatividade através de trabalhos junto com empresas como a Labora. Então, temos diversas frentes de trabalho que a gente está abrindo para poder aumentar essa representatividade. Então, é um desafio que nós temos, e o desafio desse não é um desafio apenas nosso enquanto corporação. Esse a gente já venceu. Já está claro para nós, como empresa de tecnologia, de que sem a diversidade geracional a gente não tem o que a gente precisa para poder crescer organicamente, para crescer estruturadamente. Eu tenho 43 anos de idade.
né? Eu não sei dizer para vocês que geração eu sou, porque eu não conheço essas letrinhas todas, eu não me esforço para conhecer essas letrinhas todas, porque eu faço parte de um ecossistema. 43 anos de idade, eu não enxergo que, sem mim, algo possa acontecer com tamanha inteligência, com tamanha curiosidade, com um grupo apenas de 20, ou com um grupo com apenas de 55, ou com um grupo apenas de 30. Eu, junto com o de 20, junto com o de 60, conseguimos trazer ideias assim, tão boas. É uma reunião tão produtiva que faz com que a gente traga benefícios assim, inimagináveis para qualquer situação que a gente coloca na mesa de brainstorming. Então, essa inclusão, essa representatividade que a gente fala, traz, inclusive, à luz um tema que foi falado aqui na reunião passada, que é a quantidade de pessoas que estão em transição de carreira. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem um programa de estágio, que a gente traz 300 pessoas, 300 estagiários, e 7% desses estagiários têm mais de 40 anos, isso é fantástico. A gente está vendo pessoas que genuinamente querem mudar a sua carreira, e isso é uma oportunidade ímpar para nós, como empresa de tecnologia, para termos essas pessoas carregadas de experiência, de vida profissional, para agregar no mercado de trabalho junto conosco, junto com os nossos jovens desenvolvedores que estão entrando no mercado de trabalho. Então, a representatividade é um dos pilares. O promover conhecimento, a gente tem um programa chamado Ioana Dance, que é o não adianta você convidar para a festa, você tem que convidar para a festa e tem que chamar para dançar. Então, você tem que, de fato, incluir a pessoa, você tem que fazer com que a pessoa se sinta parte, se sinta dono daquilo. Então, a gente faz, de maneira muito contundente, diversos programas e ações dentro da empresa para que nossos profissionais 50+, eles se sintam parte daquilo, parte daquele time, de maneira ativa, para que eles possam contribuir, de fato, com tudo. E a parte de engajamento é aquela parte onde a gente traz todas as pessoas da empresa para criar ações de cunho social, principalmente. São os nossos trabalhos pro bono, onde a gente escolhe sempre instituições que são instituições que têm causas parecidas com a nossa, para poder prover o bem. Né? Então, alguns exemplos. Né? Tenho 5 minutos, imagina, um cara que fala pra caramba, já sou baiano, né? Então já gosto de falar absurdamente. Sou vendedor. Aí, então, nem se fala. Me deram 5 minutos para fazer essa apresentação, então eu escolhi alguns poucos casos aqui. Então, a gente faz campanhas em ONGs, tanto para lar de idosos, quanto para instituições que cuidam de crianças carentes. Na Semana do Jovem, a gente dedicou o tempo de uma semana para fazer workshops com ONGs, que tem jovens que não conseguem enxergar como entrar no mercado de trabalho de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, às vezes pensa se a gente precisa ter um supercomputador, a gente precisa ter um curso na melhor universidade para poder entrar no mundo da tecnologia e desenvolver. Então, a gente dedicou um tempo, durante uma semana, com algumas instituições para mostrar como entrar no mundo de tecnologia sem precisar desse arcabouço todo, que não é tão complexo assim para fazer acontecer. E uma coisa muito interessante, que são essas sessions de café geracional. Voluntariamente, a gente abriu espaço dentro da empresa para pessoas das diversas gerações, onde eles tiveram um café para debater sobre temas abertos, uma pessoa de cada geração, para a gente ter diferentes pontos de vista, em sessões individuais de 2 a 2. Né? Então, one-on-ones específicos, e depois, voluntariamente, eles vieram falar disso. O NPS, a pesquisa dessa ação, aqui, que tiveram 132 pessoas inscritas voluntariamente, foi de 100%. As pessoas amaram essa oportunidade de conversar com uma pessoa da mesma empresa, de uma geração completamente diferente, para poder entender qual que é o ponto de vista dele em cima de temas que foram colocados voluntariamente. Então, quão rico isso é para uma empresa? Então, a gente fala de trabalho voluntário, fala de é bom para a sociedade, é bom para a empresa, e nós que estamos voluntariamente trabalhando com isso, então, nem se fala. Né? Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Eu agradeço a Labora por estar junto conosco nessa luta. Então, a luta é diariamente a gente trabalhar e olhar para aquilo ali como a importância que aquilo tem para todos os aspectos. Então, pessoal, profissional, empresarial,
sociedade como um todo. Então, eu vou parar um pouquinho de falar aqui, porque senão eu passo a noite toda falando do assunto, meu olho começa a encher de lágrimas, porque eu me emociono com isso. É espetacular. Mas é isso. Legal, Kátia, por favor. Legal. Bom, boa noite. Eu sou Kátia Rose, trabalho na Oracle há 10 anos, sou diretora de vendas de aplicativos e estou nesse mercado de mundo corporativo há 40 anos, né? A carinha não mostra, mas é essa a realidade do dia a dia, né? Falando um pouquinho da Oracle e como é que a gente tem aí um case aplicado no que tange esse tema, assim, tem vários aspectos para falar. Então, vou falar de alguns deles. O Varley, que estava aqui nos representando e falando um pouquinho antes, já falou um pouquinho do nosso pilar de diversidade geracional. Kátia, desculpa. Se vocês puderem ter um slide da Kátia, se vocês puderem colocar. Eu até falei que eles ficassem à vontade e está tranquilo. Bom, nós temos 5 pilares de diversidade, sendo que o de diversidade geracional é o pilar mais novo e mais recente. Então, ele está engatinhando ainda, a gente está aprendendo a trabalhar dentro desse tema, é muito novo, temos 1 ano de vida, né, Varley? Quase 1 ano de vida. Eu fui convidada a participar da liderança, eu já venho trabalhando dentro do pilar de diversidade de gênero há 3 anos. Então, estou trazendo um pouquinho da minha experiência de lá para cá. E o que a gente tem feito? Todo mês, a gente, além dos encontros semanais de um grupo de liderança de algumas pessoas, que é um trabalho voluntariado, a gente tem o que a gente chama de Gen Time, que é um momento de encontro, onde a gente faz o convite para toda a Oracle, né, para todos os colaboradores da Oracle, para a gente poder tocar sobre vários temas distintos. A gente tem buscado tratar 3 grandes pilares dentro do grupo de diversidade geracional, que é como é que a gente vai tratar toda a parte da nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde financeira e como é que a gente se mantém perene dentro das corporações. Inicialmente, começamos a falar muito sobre os 50+, e depois nós entendemos que falar de diversidade geracional vai muito além, né? Então, a gente vem trazendo todos os grupos, de todas as faixas etárias. Recentemente, trouxemos o que a gente chama de Gen-O, são as equipes que entram como trainees da empresa, para poder também falar sobre todos os vieses que eles vivenciam dentro de uma corporação, né? Porque quando a gente fala dos extremos, a gente fala dos vieses dos 50+, né? Dos considerados mais velhos, talvez mais ultrapassados, enfim, todas aquelas crenças, né, existentes. Os mais jovens também passam por vários vieses, né? Que é muito novo, não tem conhecimento, tem pouca experiência. Como é que ele pode contribuir mais? Então, a gente está trazendo um pouquinho de todas essas visões dentro dos grupos geracionais e mostrando a importância e a relevância, como o próprio Márcio falou aqui, do quão produtivo é você unir essas diferenças, visões, experiências, e o quanto isso traz de grande produtividade para a corporação. Mas eu queria falar um pouquinho mais de outras coisas práticas que a gente tem vivenciado, e uma delas, o Márcio, o Sérgio, o Varley comentaram aqui no painel anterior, que é do trabalho que a gente fez em conjunto com a Labora, né? Contando um pouquinho para tangibilizar o que é esse trabalho, a gente tem um trabalho que a gente chama de ONE, que é Oracle Next Education. É isso. Esse é um trabalho social e educacional onde a Oracle leva para um público mais jovem, né, de uma classe social mais necessitada, cursos de tecnologia, onde tem uma formação de desenvolvedor técnico, e esse curso é 100% gratuito,
E o que nós fizemos? Nós fizemos, junto com o Labora, foi o seguinte: vamos levar esse curso de formação, que hoje está muito dedicado para as pessoas mais jovens, para o outro extremo, para os 50+, para que eles pudessem também ter uma oportunidade de uma segunda profissão voltada para o mundo tecnológico, e para aqueles que já são de tecnologia, se qualificarem um pouco mais para se posicionarem dentro do mercado. E que foi uma feliz, né, o Sérgio já falou um pouquinho disso, uma feliz experiência, porque inicialmente colocamos lá 50 vagas, e tivemos mais de 1.800 inscritos. A segunda leva, bom, então vamos colocar 500 vagas, vieram mais de 5.000 inscritos. Recentemente, um grupo desses que participou dessa formação pediu um apoio da Oracle em mentoria. E a gente tem um trabalho voluntariado lá dentro também de mentores. Uma pessoa, um grupo de pessoas desse trabalho voluntariado fez um trabalho com esse time, aí eram em torno de 7 a 10 pessoas, para como eles poderiam tangibilizar melhor tudo aquilo que eles aprenderam. E, cara, assim, várias experiências e muita gente se recolocando no mercado em cima desse trabalho. O que eu não mencionei é que o One, além de fazer essa preparação, ele também tem um engajamento de recolocação dessas pessoas dentro de empresas parceiras. Tá? Então, esse é um trabalho bem bacana que a gente vem realizando. Tangibilizando um pouquinho mais desses trabalhos, recentemente a gente começou a criar vagas afirmativas, especificamente de gênero para mulheres. A gente vem tentando aumentar o número de mulheres dentro da corporação e levar esse aumento também para a liderança. E agora a gente está começando a estruturar vagas afirmativas também para 50+, né? Porque, como a Virginie mencionou aqui, ainda tem aí um caminho longo para a gente percorrer, para poder ultrapassar bastante a questão dos vieses das pessoas mais velhas dentro do mercado. E eu falo que eu sou uma experiência viva dos 50+ dentro do mundo corporativo. Há 2 anos atrás, como o Vale também mencionou, eu não imaginava assumir os grisalhos dentro do mundo corporativo. Eu tenho uma filha que é muito atuante, trabalha muito dentro de um mercado mais artístico. Ela dizia: assume os cabelos brancos, mãe. Meu marido também é muito adepto disso. Eu falava: para de pintar, né? Que loucura é essa dessa condição de estar a cada 10 dias pintando o cabelo. E eu sempre dizia o seguinte: a hora que eu sair do mundo corporativo, aí eu vou fazer uma experiência do que é assumir os cabelos brancos. Bom, enfim, há 2 anos atrás, a pandemia ajudou muito a gente numa mudança de visão de vida em todos os aspectos e em vários aspectos. Eu falei: bom, vou fazer uma experiência, né? Porque dentro de casa, dentro da câmera, a gente consegue dar uma enganada e talvez eu consiga fazer essa transição. Eu tenho que confessar, eu fiz um depoimento dentro do nosso Gen Time e muitas pessoas ficaram surpresas, mas o primeiro impacto, há 2 anos atrás, eu sofri algumas represálias, do tipo: não acredito que você vai assumir esse cabelo branco. Ou comentários do gênero: eu gostava mais da Kátia, com aquela visão, você está muito com um aspecto muito de vovó. E aí eu disse, nessa ocasião, eu até disse: bom, estou assumindo meu papel literalmente, porque minha filha estava em vias de ter bebê. Eu falei: estou assumindo literalmente o papel de vovó. Mas eu acho que, assim, os vieses estão aí, e a gente está num processo de transição. É um processo que ainda temos um caminho forte para percorrer. Mas o lado mais positivo dessa história, quando eu falo que eu sou um exemplo vivo disso, é que eu recebi muito mais elogios do que comentários negativos, que também foram vivenciados. Porque as pessoas olharam, e muito mais gente dizendo: poxa, você ficou mais original, você está mais autêntica, você está mais moderna. E o olhar mudou, o olhar das pessoas mudaram, né? Eu sinto um olhar de mais respeito, inclusive profissionalmente falando, por incrível que pareça.
Então, eu acho que é isso. Um pouquinho da minha experiência. Como o Márcio disse, esse é um assunto que, quando a gente começa a falar, a gente vai longe. E estamos aqui preparados para isso também. Mas é para a gente poder tangibilizar que a gente, dentro do mundo corporativo, vem, sim, passando por essa transformação. Ela é gradativa, mas ela já está acontecendo. Legal demais. Eu sou suspeito para falar do Oracle One, porque a gente montou nosso time com o pessoal que saiu de lá. Então, assim, vou falar os outros, o pessoal está assistindo. Edu, Lair, Dora, Elcio, eu vou citar o Lucas também, que não é 50 mais, mas também está no time. E o pessoal todo participou do Oracle One, estão lá entregando. E eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, instigar aqui uma discussão, porque a gente está falando de coisas muito legais, mas eu queria falar um pouquinho dos desafios de tangibilizar isso, né? Então, eu compartilhando o desafio que eu encontro, e até foi citado no último painel, é a questão da insegurança de como o sênior chega para a gente, né? Como ele chega tentando fazer uma transição de carreira, uma por ter tomado muita porta na cara, ou por sentir que não tem capacidade para pegar esse trem maluco passando, que é a tecnologia mudando o tempo todo, mas muitas vezes essa insegurança vem de uma cobrança muito grande, né, de entregar algo de valor, né, quando tem uma oportunidade, né. Então, eu tive muito isso com o meu time, de perceber. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que eu não sou o que vocês precisam, eu estou aqui cancelando a minha nota fiscal que eu emiti para vocês. Eu falei assim, cara, para um pouquinho, repassa o final de semana, pensa. E essa pessoa hoje está lá entregando, assim, muito trabalho legal. E, então, às vezes, esse pegar pela mão no primeiro momento e dar essa pessoa passar ali pela primeira maré e aí o que vem de capacidade depois é um negócio incrível, assim. Então esse e aí eu acabei replicando um trabalho em cima disso quando a gente fez o processo com a Avanade, né, Márcio? Porque a gente ia fazer um treinamento grande com uma equipe grande em cima de tecnologia Azure e tal, e um público que muita gente você não sabe de qual que é o background, né? Muita gente você sabe que vai ter esse primeiro impacto. E aí nós fizemos um pré-treinamento de nivelamento, né? E aí eu e mais um colega, a gente passou ali um processo de nivelamento para depois o pessoal ir para entender o que era nuvem, para depois eles irem para o treinamento de Azure. E a gente teve um feedback muito legal disso, né? De dar essa mão e aí pessoas que às vezes achavam que não iam dar conta, depois saíram bem, né? Mas eu queria ouvir de vocês quais são os desafios que vocês enxergam na prática, assim, tanto na questão da transição, mas também de inclusão dentro da empresa, né, junto com outras gerações. O mundo de tecnologia, como você disse, ele muda muito rápido. Então, para todos nós que estamos em tecnologia, ou nós trabalhamos para nos atualizar e estarmos inseridos no contexto da tecnologia, independente da idade que temos, ou a gente vai ter um trabalho muito maior para poder acompanhar as necessidades que o próprio mercado impõe para a gente enquanto profissionais de tecnologia. E eu não vejo isso um desafio. Eu acho que o maior desafio dos 50 mais tem o desafio empresarial, lógico, tem os vieses, sim, mas existe hoje, felizmente, existe hoje já uma consciência muito grande nas grandes corporações da importância e do lugar desses profissionais ali. E a gente tem o trabalho de colocar na cabeça deles que essas dificuldades imensas que são enxergadas, na verdade, são um passo importante de aprender a lidar com as diversidades que o mercado está impondo. Então, você citou o programa que a gente fez juntos de atrair talentos de infraestrutura, né? Então, quando a gente olha o mercado de trabalho de tecnologia, nós temos quantas pessoas, 50 mais, que têm larga experiência em trabalhos de infraestrutura, desde sempre infraestrutura é alguma coisa necessária para empresas de grande porte. Mas são profissionais que lidaram com nuvem, com cloud, com Azure, com Oracle, OCI, com AWS ou qualquer outra nuvem? Provavelmente não, são pessoas que lidaram com outro tipo de infraestrutura. Mas olha o valor que eles têm com relação ao ecossistema e a necessidade que a infraestrutura tem diante do ecossistema numa área de tecnologia da empresa. Então, o que falta?
Da mesma forma que um menino de 20 anos de idade estudou e viu aquilo na teoria na faculdade, o 50+, trabalhou e viu aquilo de uma outra forma. Então, nós, enquanto empresa, podemos pegar ambos na mão e mostrar o caminho para se atualizar para que entregue o 50+. E observem, o 50+, ele vem com uma carga muito maior porque ele quer a perfeição. Ele lá atrás ele aprendeu que para entregar um trabalho, ele tem que entregar um trabalho perfeito, porque o nível de cobrança era muito maior. A geração nova, ela vem de meia colorida, ela vem de camiseta, ela vem com um nível de comprometimento menor e ela vem com aquele nível de exigência para si mesmo menor. Então, assim, a gente tem que ensinar por um lado e tem que ensinar para o outro, mas o objetivo final é o mesmo. Então, as corporações estão com esse trabalho de fazer isso acontecer. Então, quando você diz que a gente traz os 50+ e a gente treina eles, e, no final das contas, eles estão preparados para poder entregar, é isso que a gente tem que fazer, é a nossa obrigação. E, quando a gente faz isso, aí sim está todo mundo pronto para poder entregar. E o resultado é espetacular. Não sei se você concorda comigo, cara. Não, concordo plenamente. E a gente vem falando muito de lifelong learning, né? E isso não importa a geração, né? Se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 60, a gente agora, nos tempos atuais, do jeito que a tecnologia avança, a gente precisa estar estudando o tempo inteiro, né? Então, assim, o estudo para o mais jovem ou para o mais velho é exatamente o mesmo. Amanhã, dia 1º, é o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. Né? E a gente estava falando muito sobre isso na hora, até escrevendo texto, para trazer um pouco mais dessa conscientização, aproveitando o mês de outubro. E num papo meu e do Varley, aqui de alguns outros colegas na liderança, a gente estava falando, olha a riqueza que é você poder ter essa diversidade geracional trabalhando juntos. Né? Por quê? Porque você traz ali o frescor do mais jovem, que chega lá cheio de sonhos, de novas ideias, querendo fazer e acontecer, né? Mas você traz também a experiência, né, e a vivência do mais velho. Então, assim, essa combinação, ela é bombástica, né? Ela tem tudo para dar certo. Então, é nesse aspecto que eu entendo que a combinação funciona fortemente. Então, assim, eu tenho que fazer um trabalho diferenciado para os 50+ dentro do mundo da tecnologia, para aqueles que já estão inseridos, que é o nosso caso, a Avanade e Oracle. Não. Né? O que a gente tem que fazer é o refresh que todos nós temos que fazer na nossa área de atuação. Né? E agora, é fato, a gente está passando pela transição. Outro dia a gente estava fazendo uma análise corporativa e a gente, falando nos nomes e nas sopas de letrinhas, a gente tem menos baby boomers do que millennials dentro da companhia. Então, esse é um ponto de atenção que a gente entende que a gente precisa mesclar um pouco mais para poder trazer essa produtividade e esse valor diferenciado na combinação das gerações. Né? Então, esse é um ponto de atenção. As empresas, as maiores, já estão atentas e eu acho que a gente tem que fazer um trabalho ainda mais forte de conscientização. Só complementando, uma coisa muito interessante no mundo da tecnologia. Você trabalha com o sucesso do cliente, com a satisfação do cliente. E você comentou que, por diversas vezes, nós temos clientes que são super críticos de projetos, super críticos de tecnologia. Não existem projetos críticos de tecnologia que não tenham de ter as pessoas mais experientes para conduzir as crises. Porque nenhuma empresa é madura o suficiente para conduzir nenhum projeto importante só com a mente pungente da juventude que chega atropelando numa velocidade. É muita inteligência, é muita vontade. Ninguém, nenhuma empresa no mundo está preparada para essa pungência toda. Então, nós que somos mais experientes, a geração boomer, ou X para mais,
X, mais. A gente entra com a experiência, com a calma, com a tranquilidade, para agregar a geração mais nova e fazer com que essa união traga aquilo que é perfeito para todos. Ou seja, o conhecimento, a maturidade e a vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que tem lugar para todo mundo, e é importante para todo mundo. Basta que a gente capacite e estruture da maneira correta. Muito legal. A gente faz esse trabalho de conscientização da comunidade, das empresas, né, para que elas participem desse movimento, mas eu acho que é legal também a gente passar alguma mensagem para o pessoal que quer fazer essa transição de carreira, que talvez esteja acompanhando. E aí eu queria pegar um gancho com vocês. Quais são as tecnologias aí que vocês enxergam para entrar com o pé direito em 2023, para que eles façam essa transição de carreira nesse momento? O que eles deveriam procurar na visão da Avanade e da Oracle? Bom, vou aqui fazer um publi, né, do One, né, porque junto com a Labora é um curso de especialização onde você capacita as pessoas para desenvolvimento, né? Então, depende muito do perfil desse indivíduo, do quanto ele se sente apto e lhe agrada trabalhar em desenvolvimento tecnológico, né? Mas a gente tem esse programa. Esse programa foi desenvolvido para poder realmente embarcar as pessoas que precisam dessa formação, e a gente vem fazendo um trabalho com a Labora nesse sentido. Então, eu indicaria esse já como um programa existente, tem uma plataforma, está pronto, e a gente já tem medição de resultado, você pode dizer bem isso, com todo o teu time trabalhando em conjunto, né? Sim, então, acho que esse é um caminho forte, um caminho muito bom. Legal, e prepara as pessoas muito em cima de Java, de tecnologias mais recentes de desenvolvimento, mas às vezes a gente até migra eles para outras tecnologias, mas a base veio junto, né? Mesmo que depois... É isso. Mesmo que a pessoa identifique o seguinte, não é com isso que eu vou trabalhar, mas já deu uma bagagem para a pessoa poder se desenvolver e endereçar para outro caminho. Legal. Isso, eu concordo 100%. Eu fiquei encantado com o programa que você falou aqui, é um trabalho espetacular, parabéns. Eu acho que dentro de tecnologia, se a gente imaginar que nós estamos num momento globalmente de pré-recessão, de guerras e etc., a gente passou agora por um momento Covid, que foi uma crise sanitária absurda, que impactou a sociedade como um todo. Tecnologia foi fundamental para que a gente conseguisse vencer essa etapa. As empresas tiveram de se digitalizar e se preparar o que teriam num plano de 10 anos, em 2 anos. Então, eu acho que todos os profissionais de todas as idades, se pensarem em se atualizar em tecnologia de desenvolvimento, todas as empresas estão se digitalizando. Se pensar em tecnologia de infraestrutura, todas as empresas, inevitavelmente, vão migrar as suas infraestruturas para a nuvem. Então, eu acredito muito que a área de desenvolvimento, especificamente, aí seja ela em Java, .NET ou qualquer tecnologia de desenvolvimento moderna, front-end, back-end, e infraestrutura de nuvem, eu acho que essas são 2 áreas que são punjantes, são necessárias e vão ser sempre requisitadas durante as próximas décadas, digamos, porque cada uma das empresas, das grandes empresas, tem o seu timing para poder crescer, como são muitas que precisam. Então, acho que a gente vai ter aí uma necessidade de milhares de profissionais no mercado que não existem ainda. E essa é a oportunidade para qualquer idade, para os sêniors ou para os que estão entrando no mercado de trabalho se atualizarem, estarem inseridos durante as próximas décadas, independente da sua idade. Bom, como eu disse, tenho 43 anos de idade. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou me atualizando, porque quando eu tiver os meus 60 anos de idade, eu vou estar inserido e vou estar atualizado, porque eu quero continuar contribuindo para a sociedade da maneira mais efetiva possível. Então, eu estou cuidando aqui e fazendo dentro da minha empresa, né, dentro da Avanade, eu estou fazendo com que esse papel traga a clareza para as pessoas mais jovens de que eles vão chegar lá e eles têm que se atualizar, e trazendo o máximo possível de 50 mais em conjunto com empresas como a Labora, nos programas que a gente puder fazer e que a gente puder acelerar para que a gente esteja pronto no futuro para isso.
É muito legal, mas eu trabalhei 10 anos na equipe de vendas, eu sei como é que é maluco essa questão, né, de bater meta e tal, vocês encontrarem tempo para dedicar a isso, eu fico realmente impressionado. Gente, a gente vai estourar o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês e principalmente esse trabalho que vocês fazem, que, na minha visão, tem um lado muito inteligente de investimento de vocês, de trazer a diversidade para dentro da empresa, né? E realmente isso traz muito valor, não é só questão de gerar impacto para fora, é a questão de gerar impacto para dentro, no resultado do negócio, né? É verdade. Mas tem um pedaço grande que escapa aqui para mim, aí é ESG, porque, por exemplo, nos 2 programas, quantas dessas pessoas que vocês treinaram que vocês não absorveram? Às vezes foi até para o concorrente, né? Mas esse impacto realmente assim, é inacreditável o que algumas decisões de gestão conseguem gerar para a sociedade, que às vezes não volta, mas é o que a gente precisa realmente fazer. Obrigado. É um privilégio a gente poder, dentro do nosso trabalho, fazer ações que mudam a vida, que causam impacto genuíno na vida das pessoas, né? Então, se todos tivessem essa consciência e a oportunidade de fazer, pode ter certeza que o pouquinho de cada um ia gerar um impacto gigantesco na sociedade para todos. Obrigada pela oportunidade. E é isso, né, Márcio? É um pouquinho que a gente contribui, é um pouquinho que a gente está fazendo para a sociedade também, né? E isso traz uma gratificação enorme. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, boa noite. Ok, obrigado. Parabéns aos palestrantes.